Dando continuidade, então, a medidas de posição, nós tínhamos visto agora há pouco a mediana para dados isolados simples, né? Para as duas situações, quando nós tínhamos número ímpar de dados e número par de dados. Ficou faltando, então, a mediana para quando os dados são isolados ponderados, que é quando a gente tem um peso para cada valor, ou uma repetição, e para agrupados em classes, que é quando os dados estão por intervalos. Para isolados ponderados, a forma para achar a posição é a mesma de quando nós temos isolados simples. A única diferença é que a gente tem que lembrar que o N passa a ser a soma das frequências, ou a soma das repetições, ou a soma dos pesos, como queiram. Tá? Então, essa fórmula aqui continua sendo só para achar a posição. Depois nós vamos ter que ver dentro aqui da tabela quem é o valor que está ocupando aquela posição. Então, a questão dos dados estarem ordenados aqui continua valendo. Se eles não estivessem ordenados aqui ou não estivessem em ordem crescente, nós também teríamos que ordená-los primeiro para depois ver quem é o valor que está naquela posição. E se, por acaso, esse 21 estivesse aqui, nós teríamos que mudá-lo para cá e a frequência iria junto. Tá? Então, a primeira coisa é sempre ordenar os dados. Segunda, achar a posição. O N é a soma das frequências aqui, eu coloquei um exemplo aqui como sendo preços e número de produtos, só para facilitar o entendimento. Então, o número de dados aqui seria a quantidade de produtos, que são 35. Então, 35 mais 1 sobre 2, vai dar 36 sobre 2, a posição 18ª. Bom, para a gente achar qual é o produto que está na 18ª posição, a gente primeiro, sempre lembrando que a nossa resposta sempre vai estar no XI, tá? Nunca no FI. O FI é só para a gente localizar a posição. Então, nós achamos que a posição é 18ª. Então, para a gente saber quem é o valor que está na 18ª posição, vocês têm que imaginar esses dados aqui como eles eram originalmente antes de se transformarem numa tabela. Antes de se transformarem numa tabela, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um rol. Então, a tabela só foi construída para resumir a apresentação desses dados. Como a gente tinha o 17 repetindo 10 vezes, o 21 repetindo 8 vezes, o 22 repetindo 7 vezes. Então, se a gente fosse deixá-los na forma de um rol, nós teríamos que repetir o 17 10 vezes, depois o 21 8 vezes, depois o 22 7 vezes e depois o 28 10 vezes. A gente ficaria com um rol muito extenso. Então, é uma forma da gente resumir a apresentação desses dados e facilitar algum cálculo que a gente possa fazer ou alguma interpretação. Bom, então, para a gente saber quem está nessa posição, na 18ª, vocês teriam que imaginar esses dados como eles eram no formato original. Então, se a gente imaginá-los assim, nós tínhamos o 17 aparecendo 10 vezes. Então, 17, 17, 17, 10 vezes. Se a gente fosse dar uma posição para cada um deles, como nós fizemos no rol anterior, quando era isolado simples, o primeiro 17 estaria ocupando a primeira posição, o segundo 17 a segunda posição e o último 17 a 10ª posição, porque nós temos 10 produtos que custam R$17. Bom, aí vem o grupo dos produtos que custam R$21. O primeiro desses 8 produtos que custam R$21 vai estar ocupando a 11ª posição. O segundo, a 12ª. Bom, como são 8 produtos, nós tínhamos parado na 10ª posição aqui, 10 com mais 8, o último produto que custa R$21 vai estar ocupando a 18ª posição. Portanto, é a posição que nós estamos procurando. Então, o produto que está na 18ª posição é o produto que custa R$21. Bom, isso se vocês imaginarem num rol. Agora, se vocês imaginarem aqui, se vocês quiserem fazer esse cálculo direto aqui na tabela, porque vocês não vão ter que fazer esse rol para poder encontrar esse valor. Então, por isso que eu fiz essa sequência aqui, para facilitar a visualização. Então, o que vocês têm que imaginar? Tem 10 produtos que custam R$17. Se a gente for dar uma posição para cada um desses produtos, ele vai da primeira até a 10ª posição. Nós estamos procurando a 18ª. Então, não é o 17 ainda. A resposta sempre está do lado de cá. Então, paramos na 10ª posição. O primeiro desses 8 produtos que custam R$21 vai estar na 11ª. E o último, 10 com mais 8, 18. Então, vai estar na 18ª posição.
Então, o produto, que é a posição que nós queremos. Então, o produto que está na 18ª posição seria o 21. Se essa posição aqui, ao invés de ter dado 18, tivesse dado 18,5, já não seria mais o 21. Porque aqui só vai até o 18. Então, o que vocês teriam que fazer? Se tivesse dado 18,5, seria 21 mais 22 dividido por 2. Certo? Então, até aqui.